Mari, minha amiga, saudade, hein? Maroca, que bom tê-la aqui novamente. Grande Alisson, meu assessor de tecnologia aí. E aí, cara, que saudade, viu? Que legal a gente estar aqui junto, né? Grande Elton Viana, olha só, Enila, minha grande amiga, primeira chefinha, né? Cidinha mais novinha, que massa, estamos juntos novamente. Oi, Mara, beleza, agora melhor ainda, né? Que a gente está junto aí, mais uma vez, estamos juntos. E aí, tô vendo o pessoal entrando. Marianinha, Pena, minha sobrinha. Grande Mal, meu amigo, meu parceiro, meu colega, que me ajuda sempre, lá da turma da UFBA. Elton John, grande Elton John. Minha chefa querida, a Pro Raquel. Que legal. Que prazer e honra, né? Ao mesmo tempo, de tê-la aqui junto com os demais, todos. São um motivo de muita alegria da gente estar aqui para novamente pensar. Oi, Naninha, para a gente pensar de novo. Gostou do visual? A Pro Raquel tá dizendo que gostou do visual. A gente não pode mudar a carcaça, né? Aí vai mudando pelo menos um detalhe ou outro, né? Afinal de contas, o tempo tá passando e passa para todo mundo, né? Que massa. Deixa eu começar falando, velho Dan, meu grande mestre de sempre, desde a época da faculdade. Obrigado pela sua presença também. Fran, que massa. Isaura, olha só quanta gente aí junto nessa força-tarefa, né? Que eu chamo de força-tarefa porque não sou só eu, todo lado de cá, mas junto com todo mundo. Eu acho que é um momento de todo mundo pensar coletivamente, estar coletivamente, né? E atuar coletivamente. Ana Patrícia, psicóloga, que bom, obrigado mais uma vez, Ana, sua presença aqui. Bia mandou vários corações, que massa. Bia D, que massa. Oi, Fran, que legal. Bom, então, começando, só vou explicar que no nosso encontro passado, queria pedir desculpas porque eu me perdi no tempo, né? Como vocês puderam ver. E eu voltei depois para concluir o assunto, enfim, passar a mensagem de encerramento, uma mensagem positiva. E algumas pessoas retornaram junto comigo, mas para a grande maioria a gente ficou sem essa despedida aí momentânea, tá? E eu vou ter esse cuidado sempre de estar buscando depois essas pessoas todas que participam, responder questões, né, tentar ajudar nas dúvidas e trocar essa coisa mais importante que é esse carinho, esse afeto aí, tá? Nina, grande Nina. Isso, vamos ver se a internet colabora, né, Nina? Só mais um esclarecimento também, que hoje, talvez vocês tenham visto, eu dei continuidade a um projeto que eu criei o ano passado, que chama Perguntando a Gente Se Entende. Na verdade, é um projeto anterior a esse tempo de pandemia, e agora eu estou tentando, então, juntar uma coisa com outra, né? Esse momento da gente empenhar esforços coletivos e trazendo esse projeto do Perguntando a Gente Se Entende, que tem um canal no YouTube, né? E, inclusive, eu vi que muita gente já curtiu, já se inscreveu, apertou o sininho, né? E legal, e se quem puder gostar, a gente vai trocando muita coisa boa. Eu já tenho várias ideias, pedidos, né? E aí vamos nos organizando. O grande Santana, consultor, que acabou de sair da live dele, né, Santana? Que massa que você está aqui, correu de lá para cá, pegou um táxi. E assim, a ideia é a gente tá tocando nesses pontos que as pessoas estão pensando, trazer, já tem algumas pessoas amigas que a gente já está se articulando também para fazer momentos juntos,
Inclusive, eu queria dizer que eu estou aqui aberto, né, para todo mundo que quiser sugerir, para a gente ir atingindo a efetividade que tentar ajudar e contribuir, né? Quem entrar no meu canal lá do Perguntando a Gente Se Entende, vai ver que tem lá a psicologia tem que ir onde o povo está, né? Assim como o artista. Tá legal? E aí me perdoe se eu não estiver cumprimentando todo mundo que estiver entrando e depois eu retomo, tá? Grande Emília, Gracinha e o Barbosa Ramos. Vamos lá então? Hoje eu queria, como um aquecimento, fazer novamente um exercício de imaginação com vocês. Lembrando que a gente está concluindo hoje essa parte de como lidar com a ansiedade em tempos de pandemia, tá? O exercício hoje que eu queria fazer com vocês era um convite para levar vocês até um lugar, tá bom? Não sei se todo mundo vai ver aí. Bom, vamos imaginar então esse lugar. Olha só, isso aqui é uma caverna. Essa caverna ela tem uma entrada, tá vendo? Que passa por uma fogueira e ela tem uma profundidade. Nessa escuridão dessa profundidade existem pessoas acorrentadas, encostadas nesse paredão, onde elas foram criadas desde sempre, desde pequenas, desde que se entendem como gente, elas foram criadas dessa forma, acorrentadas, onde o único estímulo que elas têm visual são as projeções que essa fogueira lança sobre a parede da caverna que está diante de seus olhos. Além dos estímulos visuais, essas pessoas têm também estímulos auditivos. Por quê? Porque entrando nessa caverna, vocês estão vendo que tem uma passagem, aqui tem um mundo externo. Aqui tem as pessoas, aqui tem animais, aqui tem estímulos externos à caverna. E esses estímulos serão só acessados por essas pessoas que foram criadas na escuridão da caverna, apenas pelo reflexo, pelas suas sombras projetadas pela luz da fogueira diante deles na parede da caverna. Vocês conseguem ver? Então lá fora a gente tem um mundo e o sol bem grande, e aqui as pessoas que foram criadas desde sempre com essa única referência do mundo e da vida, que é essa tela projetora. O mundo real para eles é um mundo que passa em sombras diante de seus olhos, tá? E por que é que eu trouxe esse exercício da caverna? É porque a gente está nesse momento de confinamento, né? E aí eu estou fazendo um paralelo do confinamento, do isolado, do trancado em casa com essa caverna. Bom, o que é que está posto? Essas pessoas, elas passaram a vida inteira com essa referência, o mundo diante dos seus olhos, o mundo em sombras. Mas como as pessoas, né, não são iguais, um belo dia, uma dessas pessoas mais irrequieta, mais ousada, né, consegue romper porque diz para si e para os outros: eu não acho que o mundo seja só isso, a vida não pode ser só isso. E eu vou em busca do sentido da vida, eu acho que tem mais coisas. E essa pessoa consegue romper suas correntes, ela se liberta e ela vai em direção ao sol e à vida lá fora. Em princípio, há dúvidas, há medo, há uma ansiedade, há angústia, porque não sabe o que vai encontrar lá fora. O que é espera naquela luz no final do túnel? E chegando lá fora, nessa parte do patamar, a luz do sol lhe é tão incomodativa, tão forte, que por um bom tempo essa pessoa teve que fechar os olhos até se adaptar
a essa nova luz, a essa nova possibilidade. E aí ela toma, a partir desse momento, consciência de que tem uma vida, um mundo lá fora, que o mundo não é aquela projeção e aquelas sombras. E aí bate um sentimento que é do humano, a partir do momento que cresce, que atinge a luz e a sabedoria, voltar para os seus e salvar a humanidade. E essa pessoa volta no intuito de dizer para os outros: gente, a vida não é isso, tem um mundo lá fora. E aí vocês são capazes de imaginar o que é que as pessoas pensaram e disseram e falaram sobre essa pessoa, o que é que disseram a ele? Xerinha, disseram: você é louco, cara. Como que existe um mundo fora desse mundo aqui? Onde já pensou na possibilidade do mundo não ser nada disso? Você é louco, você deve estar surtando. E ele foi tratado como são tratadas as pessoas que têm alguma questão mental e psíquica diferente. E naquele momento as pessoas lhe agridem com palavras, e se não estivessem acorrentadas até lhe bateriam, né? Enfim, para esse que saiu e voltou, ele trouxe uma referência. Para ele o mundo não era mais essa projeção, para os outros não. E a gente está vivendo bem esse momento. A gente pode tirar daqui várias lições e correlações com o mundo de hoje, inclusive essa historinha, né? Vou trazer agora a referência pautada corretamente. Eu não inventei essa historinha. Isso aqui chama-se O Mito da Caverna. O Mito da Caverna foi escrito por Platão, aquele filósofo grego, né, lá em 4 séculos antes de Cristo, tá? E ele vai trazer, algumas pessoas chamam dessa alegoria, que está cheio de símbolos e sinais e significados aqui nessa história. Ele consegue dar conta de um monte de coisa, contando uma historinha mais ou menos assim como eu contei, que eu simplifiquei para encurtar a história e ganhar tempo. Tá? Então a gente pode entender que caverna é essa, que sombra é essa, quem é essa pessoa que rompe as suas algemas e vai em busca do sol, que sol é esse, que fogueira é essa, enfim. Convido a todo mundo que possa. A referência é A República, é obra ou livro, a depender do formato. Se for livro, é capítulo 7, Mito de Platão. Se for obra, é o livro, tá? Bom, e aí, o que é que vocês podem me dizer? Qual a relação que vocês fazem com o tempo de hoje? Gostaram da historinha? Que a gente vai avançar a partir daí, do Mito da Caverna de Platão. Estou aqui tentando acompanhar vocês, viu? Milena, Carlinha, minha colega da UTF. Bom, primeiro o que é dito é que para essas pessoas criadas no fundo, na escuridão, algemadas, que só tem uma única referência, um único foco, que são as sombras, elas não têm condição, né, de assumir uma outra realidade. Por quê? Porque não tem essa referência, não tem um contraditório, tá? E para que a gente tenha consciência sobre as coisas, meninas já conheciam o mito, né? Que bacana. Eu tentei fazer essa historinha para não ficar tão estranha, né? Como foi para mim. E aí existe uma teoria do contraste lá na filosofia oriental, de que diz: a partir do momento que eu entro em contato com um contraste, com o diferente, é que eu vou ter essa dimensão, é que eu vou ampliar o meu conhecimento, eu vou tomar consciência de que não existe só sombra, existe luz também, né? Que não existe só o branco, existe o preto também. Enfim, eu vou tomar consciência, mas eu preciso de uma outra referência, eu preciso desse contraditório, desse contraste, né?
E evidentemente trazendo para o nosso tempo de hoje, essa caverna, a gente é capaz de entender, eu acho que todo mundo, que é muito mais fácil a gente continuar na caverna, né, na sombra, é muito mais tranquilo e confortável, porque aquela luz que Platão chama lá fora, né, essa é a luz que causa um incômodo muito grande, porque é uma luz que convoca para transcendência, tá? Então é onde eu vou sair da minha zona de conforto, onde eu vou pôr em xeque todo o meu conforto e a minha segurança, tá? E hoje nós estamos de uma forma obrigatória, né, de alguma forma, na verdade, numa caverna, numa parada obrigatória, numa reclusão. Mas só que hoje a gente tem uma referência de lá de fora, né? A gente veio para a caverna, a gente volta para a caverna, mas com o contraditório e com o contraste. Então a gente está na caverna de Platão, mas a gente pode ver e ser o sol. É diferente, né? E chegando no nosso tema da ansiedade, onde vocês imaginam que a ansiedade seja maior? Onde haja um domínio sobre o evento, ou quando eu não sei sobre o evento e o que é que me aguarda lá fora, né? Qual é a ansiedade maior? Quando eu vejo um animal peçonhento próximo de mim, ou quando eu apenas escuto barulhos ou as plantas se mexendo, né? E eu não sei com que eu vou lidar. Obviamente que o meu empenho orgânico, fisiológico, para dar conta dessa informação vai ser muito mais desregrada, descontrolada, se eu não tiver esse domínio, se eu não tiver essa informação, né? Por isso que às vezes a gente entra em uma crise de ansiedade, porque a gente nem sabe exatamente o que é que está nos ameaçando. A gente simplesmente está sofrendo aquelas respostas. Lembram quando a gente conversou sobre as respostas fisiológicas? Até trouxe aqui de novo aquele ser humaninho, né, que a gente até falou da terapia cognitivo-comportamental, da terapia dos esquemas. Então aquelas respostas de luta ou fuga, elas vão ser muito mais descompassadas, muito mais tóxicas e agressivas e deletérias se eu não tiver um mínimo domínio sobre esse agente agressor e ameaçador, tá? Então a tomada de consciência, o chegar na luz, o crescer, o transcender, é quem vai diminuir esses sintomas. Lembra que a gente tem as emoção e sentimento, tá? Então, emoções vêm com a gente desde que a gente nasce. Eu não tenho domínio sobre as emoções, mas a partir do momento que eu vou para a luz, que eu tomo consciência de várias coisas na minha vida, no meu histórico, eu passo a ter sentimentos, e com sentimento a gente lida melhor, porque está num outro campo do nosso cérebro, que aí eu disponho mais de autonomia e poder e regência do que as emoções, tá? Com relação à caverna, o mito da caverna de Platão, tem vários filmes que retratam e falam de uma outra linguagem. Um deles eu assisti, que eu gostei muito, que eu queria sugerir para quem se interessou por essa simbologia toda, que chama O Show de Truman, de 1997. O Truman é um desses escravos acorrentados dentro do fundo de uma caverna. Ele nasce dentro desse cenário, ele não tem nenhum contraditório, nenhum contraste, ele não sabe que existe um mundo lá fora daquela caverna, né? E aí o Truman vai crescendo, ele na verdade é um BBB, é um reality, e ele é manipulado, manejado no comportamento o tempo inteiro, porque é preciso para a audiência garantir que o Truman cresça e permaneça dentro daquele estúdio gigantesco, tá? Mas fica aqui a dica, é bem bacana, e eu não vou
estragar o final, não vou dar spoiler, tá bom? Se alguém quiser dar mais alguma dica, Nina tá dizendo que é muito bom o filme, né? Bom, e aí eu trago aqui um outro pensamento de um rabino, chama Newton Bonder, que aí pensando ainda, né, no mito da caverna, o Newton Bonder ele vai provocar a distinção entre tradição e traição. Vocês sabem qual é a diferença de tradição para traição? Ele vai dizer, começa pela letra D, né? Tradição tem a letra D, traição não tem. E esse D eu ouso até acrescentar na obra de Newton Bonder, eu chamo de D do domínio. Então tradição é o campo do domínio, é a zona de conforto, é a preservação da nossa história. É o ficar na caverna, né? Na zona de conforto, vivenciando só as sombras. E do contrário, traição, diferentemente do que muitos possam pensar nesse momento, o Bonder ele traz a traição como a si próprio, é o lançar-se no novo, é a busca de sentido para a sua própria vida. E aí ele vai dizer, tradição é uma fidelidade perversa e traição é uma traição de grande lealdade, que é uma lealdade consigo mesmo, e se é consigo mesmo, é com a humanidade, né? E ainda finalizando a parte do Newton Bonder, ele fala que nós temos uma existência movida por duas forças naturais, que é o do preservar e do romper, e que a gente precisa delas duas, não pode ser só uma, como a gente viu tão bem exemplificado. Tá? Essa obra do Newton Bonder está na Alma e Moral, que virou peça de teatro de grande sucesso, já virou filme recentemente, tem um livro dele, A Alma e Moral, é bem interessante, quem puder acessar. Bom, e eu acabei de cair aqui o negócio. Então, como vocês perceberam, as pessoas percebem diferentemente, né? Por que elas percebem diferentemente os fatos? Porque percepção é quando eu dou significado a algum evento, a algum estímulo, que pode ser interno ou externo, mas que necessariamente vai passar pelos signos que eu já tenho construído, né? Eu tenho símbolos já construídos. E por isso que as pessoas são diferentes. Cada um vai olhar para um evento e vai ter uma interpretação diferente, tá? E Epíteto, inclusive, diz que o que perturba o ser humano não são os fatos em si, mas a sua interpretação. Os mundos, né, interno e externo coexistem para além da nossa percepção, tá? E aí, falando de percepção, e aí eu volto para a ansiedade. A ansiedade, ela está diretamente ligada nessa pauta da percepção. E aí eu posso ver de uma forma mais ameaçadora ou menos, ou nem mesmo ver esse gatilho. Por exemplo, sensação é diferente de percepção, né? Imaginamos a nossa caverna lá de Platão. Digamos, a gente cresceu ali entendendo o mundo através das sombras e os nossos sentidos estão ligados àquelas sombras. Aquelas sombras são de pessoas passando, de animais, de qualquer movimento da natureza que seja projetado pela fogueira. Então, eu construí os meus sensores para essas respostas da fogueira. Mas digamos que algo inusitado aconteça e, por exemplo, a fogueira se apague. Esse apagar da fogueira, para mim, pode ser disparador de uma grande ameaça, tá? Por exemplo, numa casa, é comum as pessoas colocarem alarme.
né? Porque na proximidade de alguma pessoa não convidada, esse alarme vai disparar e a gente vai entender aquilo como perigo, né? O alarme toca e eu reajo conforme o perigo. Mas esse pausou, estão dizendo que pausou, mas voltou. Beleza, vamos lá, qualquer coisa que quiserem é só falar aí, a gente vai voltando. Mas esse alarme pode ter um defeito, não é verdade? Um passarinho, por exemplo, pode pousar no alarme e ele disparar e eu vou entender aquilo como um perigo. Um galho de uma árvore pode cair em cima do alarme, eu vou entender como perigo. Vocês estão vendo, eu falei do passarinho, os passarinhos estão aí, de novo, sempre. Mas esse perigo não é real. E aí o meu corpo vai estar se preparando para uma guerra, lembra que a gente conversou na live passada, desnecessariamente, né? E esse processo de permanecer no se preparar para a luta, para a guerra, né? Nessa produção química intensa e tóxica, duradoura, é que vai provocando os efeitos deletérios. Inclusive, uma permanência muito grande na ansiedade pode ter como resposta uma depressão, porque o corpo se exaure, né? A nossa energia, nossas forças. Tá? E vocês acham que a gente nasce uma folha em branco? Tem algumas pessoas que pensam que a gente nasce folha em branco e que tudo é da cultura, do ambiente e do acumular. Mas a gente nasce com alguns elementos que a gente chama de temperamento. Isso que a gente está pensando na questão da saúde mental. Então, temperamento é aquilo que eu já trago comigo e que vai se somar a pensamentos, às emoções, né, a comportamentos e que vai definir a minha personalidade, tá? Então, temperamento é a porção da minha personalidade que eu trago em mim. Não é igual aquela música que eu trago em mim agora, eu trago em mim sempre, tá? E aí já foi pensado, né, que temperamentos daquele do sanguíneo, colérico, enfim, fleumático, por aí vai. Falando da pandemia também, eu não coloquei na live passada que diante das experiências do mundo e da história de pandemia, ela foi entendida como 3 fases, e aí eu acho isso importante, por isso que eu estou trazendo de volta. A primeira fase, quando desponta uma pandemia, é o medo da doença, não é verdade? É essa ansiedade que bate porque eu não sei o que é que vai ser, o que vai acontecer comigo se eu pegar a Covid-19. E esse confinamento obrigatório que me acontece e que me provoca reações, inclusive nas relações humanas. Por falar em relações humanas, eu vou colocar depois para vocês uma votação, né, tipo BBB, que eu já separei 2 sugestões de temas para a próxima live, tá? Mas no final eu coloco porque estou vendo que tem pessoas entrando, Lourdinha, Letícia, Tia Tânia. Bom, Célia, minha grande amiga Célia, diz: há quem diga que a ansiedade é saudade do futuro. E aí, jogo para vocês essa reflexão de Celinha. Ansiedade é saudade do futuro, né? De fato, ansiedade tem a ver com o futuro, né? Um futuro, é algo que pode ou não acontecer, chegar. E aí eu antecipo. É muito subjetivo, né? Mas e aí? É uma saudade do futuro? A gente pode ter saudade do futuro? Que referência é essa que a gente está usando, na verdade? Né? Que conteúdo é esse que a gente está mobilizando quando eu estou em ansiedade? A Lourdinha colocou aqui, é medo do futuro. Minha amiga Elizabeth Rupsel, medo do desconhecido. Tá? Eu vou lendo sempre que possível. Beleza? Bom, passando essa parte primeira da pandemia, a segunda é lidar com as perdas e lutos e o próprio adoecimento. Essa é uma segunda fase que é certa da pandemia,
tá? A gente talvez, no meu entendimento, eu acho que a gente já está vivenciando essa segunda etapa. A gente está lidando com várias perdas, com lutos, né? Não só de pessoas, de entes queridos e que a gente está acompanhando na mídia, com adoecimento seu ou de alguém próxima. Então eu acho que a gente já está na fase 2, porque a fase 3 é entendida quando começar a retomada, né? E a retomada em todos os sentidos, a retomada do social, do econômico, das vidas, né? Dos projetos individuais e coletivos, que deverão ser revestidos de ressignificações. As pessoas terão que se reinventar, tá? E eu diria até que não esperar a terceira fase para se reinventar. Eu diria, no confinamento, cada dia é dia do novo, tá? E aí eu tenho que me lançar a esse novo. Bom, a origem da ansiedade, que eu acho que eu também não falei, acho que o tempo me cortou, temos a origem biológica, né? Quando a gente traz uma bagagem genética, uma predisposição, algum conteúdo, ou nas nossas estruturas a gente tem alguma alteração, como por exemplo a hipófise. Tá? A hipófise alterada pode ser geradora, disparadora de uma série de sintomas, inclusive de uma crise de ansiedade. Além dessas, a parte química, alteração em neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, dopamina, né, que são relativos a bem-estar, se sentir bem, sono, ter energia, aguentar o porradão, sentir prazer, né, respectivamente. Tá? Além da origem biológica, a gente tem a origem também com relação ao nosso histórico de vida. Então, por exemplo, eu posso ser de um modelo familiar muito ansioso, e aí eu não estou nem me referindo à bagagem genética, estou falando ao cultural. Eu estou dentro de uma cultura ansiosa. A minha família é uma família que está sempre muito preocupada com o amanhã, construindo muitas regras, punindo, privando, tá? No caso de escola, bullying, isso tudo provoca um aumento da ansiedade. Fatores ambientais, e aí a gente tem as redes sociais, né? Trabalhos, dificuldades financeiras, as relações todas, a diminuição dos fatores protetivos. O que são fatores protetivos? É natureza, exercício físico, leitura, conexões sociais, alimentação, luz solar. Vocês sabiam que a luz solar ela não é importante só para a absorção de vitamina D, que tem vários efeitos positivos, inclusive foi citada agora para a Covid-19, né? Inclusive ela que mantém a massa óssea, ajuda a manter. Mas a luz solar na retina, por isso se recomenda tomar sol no horário bacana e olhar para o sol. Tem aquele negócio de bote a cara no sol. É porque a luz solar na retina vai ajudar na produção de serotonina. E a serotonina produzida dessa forma, ou na flora intestinal, a flora intestinal é responsável por 95% da produção de serotonina, que vai me ajudar lá no bem-estar, no conforto, no sono, né? Para poder realizar meu dia e no dia. Porque o que acontece? À noite vai virar melatonina, e aí a melatonina é quem vai me gerar o relaxamento e o sono. Por isso a importância da gente ter uma escuridão e poder dormir bem, tá? Vou correr por causa do tempo, como sempre. A avaliação da ansiedade e tratamento, a gente precisa entender algumas coisas, mas eu vou passar bem en passant em função do tempo. A gente tem sinais, sintomas, síndromes, transtornos e doença para a gente entender. Mas assim, bem rapidamente, sinal é o que eu emano, tá? E o profissional, por exemplo, ou algum familiar, percebe. Sintoma é aquilo que é narrado, relatado, registrado, no caso dos profissionais.
Síndromes é um conjunto de sintomas que pode estar classificado dentro de algum código, como a gente falou na live passada. E transtorno é o que seria já considerado doenças codificadas, e a gente tem várias. As síndromes às vezes pode estar codificada enquanto doença, às vezes não. Por exemplo, a síndrome de Down, né, que é uma diferença, tem um conjunto de características, mas não é doença, tá? E doença vem de dor, né, de permanecer na dor. Então, doença. Essa foi triste, né? Bom, Lucas perdeu o marido em fevereiro e agora se sente dentro da caverna. Ô Lucas, obrigado por compartilhar com a gente, né, uma história sua. E aí eu lhe convido para a gente ir depois no privado, poder conversar melhor e ver como é que você está querendo colocar sobre isso. Tá bom que agora não daria tempo, tá? Mas assim, perfeita a sua colocação de se sentir dentro da caverna, tá? Mas vamos sair. Ana Patrícia, é possível ter saudade do que não foi vivido? E aí, só como provocação, será que não tem gente que vive o que não viveu? Será que não tem gente que vive no futuro? Será que tem gente que não vai sentir falta, ou saudade, ou ansiedade, como Célia disse, do que está no futuro? E aí fica a provocação. O Gonçalves diz: meu nível de ansiedade é tão grande que não vejo essa luz. E é comum, viu, Gonçalves? É muito comum quando a gente está num nível tão tóxico que aí a gente começa a perder foco, visão, elucidação, e aí vai ficando difícil. Por isso, os profissionais devem ser acionados, né? Como a gente falou na outra live, hoje online a gente tem psicólogos, tem médicos, tá? Mas também faço o mesmo convite para a gente ir para o privado e ver como eu posso estar ajudando. Bom, então, para avaliar e tratar uma ansiedade, a gente precisa ter primeiro o diagnóstico. O diagnóstico é a coisa mais séria, importante e difícil na ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade pode ser um sintoma, pode ser um sinal, mas pertencer a uma categoria codificada já como um outro transtorno e não necessariamente transtorno de ansiedade generalizada, tá? E aí isso é bem complicado, tem que ficar acompanhando a história, ficar intensamente para ver onde fica. Por exemplo, existe TOC, né? TOC é o transtorno de obsessão compulsiva. Tem a ansiedade generalizada, o transtorno. Tem fobia social, que é a ansiedade social. Tem fobia específica, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno do pânico, agorafobia. Todos esses códigos de patologias no campo da saúde mental envolvem ansiedade. E a gente vai ver um pouquinho isso. A intensidade é leve, moderada ou grave. E o que é que vai dizer que é uma coisa ou outra? É o impacto disso na minha vida pessoal, profissional, no sofrimento, tá? É o tempo que eu estou apresentando esses sintomas e a resistência que eu estou apresentando à terapêutica, tá? Eu até trouxe aqui um gráfico, tá? Um dia eu vou ter condições de ter um equipamento melhor. Então, o que é que esse gráfico me diz? A performance e aqui a ansiedade, partindo, né, de uma ansiedade mínima, não a basal, mínima, porque todos nós temos ansiedade, né? Não sei se aqui tá legal, dá para ver aí assim, a moderada e a alta. Então, o que é que em termos de performance esse gráfico de estudo vai dizer? Que na mínima ansiedade que a gente apresenta, a nossa condição de rendimento não atinge o pico máximo. Esse ponto máximo de performance eu vou atingir com ansiedade moderada. Então, a ansiedade que é natural, que é orgânica, em um determinado ponto, ela é bacana. Mas, aumentando essa intensidade, indo para uma ansiedade mais alta, o que acontece com a minha performance?
ela tende a cair, tá? Então, a ansiedade, ela precisa ter um estímulo, um grau, mas ficar de olho nesse grau, tá? Tratamento, a gente tem várias possibilidades, mas basicamente é o seguinte: tratamento pode ser medicamentoso ou não medicamentoso. Quando que é não medicamentoso? É praticamente quando ela é leve ou moderada. A gente consegue, através de terapia cognitivo-comportamental ou outras, através de alguns exercícios, algumas técnicas, a gente consegue dar uma controlada e baixar essa ansiedade. Mas quando ela é grave, dificilmente a gente vai conseguir sem a colaboração da psiquiatria e dos medicamentos, tá certo? Esses medicamentos, eu acho que eu até falei um pouco na passada, a gente tem os de alívio, que eles chamam as novalginas, que são os benzodiazepínicos, né? Aqueles que entram imediatamente, têm um efeito imediato, logo depois de 2 horas que toma, e que a pessoa pode dormir, pode dar uma relaxada, mas ele não resolve, né? Os antidepressivos vão resolver muito mais, por exemplo, antidepressivos, mas eles levam de 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito, enfim, mas eles podem ser potencializados com os calmantes, os ansiolíticos, que são os benzodiazepínicos. Estou falando rápido, né, para poder dar tempo. Mas assim, o que eu queria dizer é que tratamento com calmante, benzodiazepínico, Rivotril e tantos outros, alprazolam, eles podem ter uma melhora de 60%, mas recaem em 90%, se for isolado o tratamento. Com antidepressivo também tem uma melhora de 60% e recai apenas 35%. Mas para vocês terem uma ideia, com a terapia cognitivo-comportamental melhora 87% e recai apenas 10%, tá? Então, o legal é perceber a intensidade e fazer esse jogo casando. E tem várias formas, né, não medicamentosas, tá? Bom, no transtorno de ansiedade generalizado, o que dá mais resultado é terapia cognitivo-comportamental, depois os remédios e, por fim, outras formas terapêuticas. Nas fobias sociais, né, ou ansiedade social, primeiro é medicamento, depois TCC e depois outras formas. No transtorno de estresse pós-traumático, é TCC, depois remédio. Na fobia específica, aquela fobia com relação animal, a lugar, né? Elevador, avião, cobra, barata. Primeiro é TCC, depois outra forma de terapia. Não é nem medicamento aí. Toque, TCC primeiro, depois outras formas terapêuticas, por último, medicamento, tá? E transtorno do pânico e agorafobia, que estão muito próximos, é TCC, remédio e outros, tá? Transtorno afetivo bipolar, se der tempo eu entro, se não fica para a próxima. É uma categoria específica, mas que tem um componente genético muito forte. Só é disparado quem tem história na família de esquizofrenia, de depressão ou do próprio transtorno bipolar. E eu vou tentar mostrar depois a vocês aqui o que é isso mesmo, tá? No que a gente está chamando. Bom, temos 15 minutinhos. Deixa eu apagar esse aqui atrás. Bom, se a gente pensar o que é humor, que todo mundo fica falando, né? Que eu sempre desenho no atendimento. Humor significa energia, né, e sentimento. Aqui a parte positiva e aqui a parte negativa, tá? E aqui a linha do tempo. Todo mundo tá vendo aí? Então, como é que a gente funciona? A gente funciona nessa linha basal, onde a gente aumenta um pouquinho a energia, diminui um pouquinho, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Esse é um comportamento com relação à ansiedade que é considerado basal, tá?
a gente não permanece nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo. Só que alguns quadros vão apresentar uma mudança nisso aí. Então, por exemplo, se a pessoa desce e fica aqui embaixo, o que é que vocês podem imaginar? Em termos de energia, ela deprimiu. Então, o nível de ansiedade de humor dela, na verdade não é ansiedade mais, né? Porque aqui já é um outro polo. Então, unipolarmente falando, a depressão permanece num quadro negativo de energia. E para cima é onde a ansiedade se apresenta melhor, que é o quadro de maior energia, tá? Então, depressão permanece aqui. Tem situações de doença, transtornos, que vão ser bipolar, como o próprio transtorno afetivo bipolar. Por quê? Porque vai se apresentar nos dois polos. Tá claro? Ficou claro? Então, ao contrário da depressão, a gente tem, por exemplo, pessoas que permanecem com a energia lá para cima. Tá. Uma pausa, Carlinha. Terminando, a gente vai salvar no YouTube, no meu canal, Perguntando a Gente Se Entende, tá beleza? Então depois eu passo para todo mundo, ou vocês já podem ir lá depois no canal. Então aqui é um transtorno de ansiedade generalizada. Essa pessoa ela permanece sempre ativa, né? Com muita energia. O pânico seria, em um determinado momento, eu tenho um pico. Esse pico pode durar de 10 a 30 minutos. Então, pânico é o maior pico de energia e sem a gente nem saber, nem pensar, e acontece, né? Que aí pode ser uma crise de pânico, um sintoma só, pode ser uma síndrome e configurar o transtorno se for repetidas vezes. O toque seria uma pessoa que também está sempre alerta, né? Mas de vez em quando tende a uma quedinha, a uma depressãozinha no toque, tá? E vamos falar do bipolar. O bipolar, o que seria o bipolar? O bipolar é uma pessoa que vai normalmente, né? Bipolaridade, como diz a Doris Moreno. Doris Moreno é a professora lá da USP. Ela vai dizer que cada um tem a sua bipolaridade, tá? Então, mas existe o tipo 1, que é o mais característico. É esse tipo que vai fazer essa subida na energia e que depois vai cair para uma depressão. Então isso é mais fácil, é mais visível e mais raro. Essa é a forma mais perigosa da bipolaridade, tá? Por causa desse pico. Mas existem bipolaridade que ao mesmo tempo que vai apresentar uma subida, vai apresentar uma descida de energia. E aí é difícil perceber e entender. É uma pessoa que está deprimida, mas o pensamento está acelerado. Ela não tem força para fazer grandes coisas, mas não para de falar, não para de brigar, né? Então é um transtorno misto. E tem o tipo 2 que fica nessa zona que chama de hipomania. Mania, essa subida, essa euforia. Então, hipomania, essa zona menos intensa, é o tipo 2 de bipolaridade. Então, ele vai variar só aqui dentro. E ciclotimia vai ficar difícil porque ele é menos expressivo e mais permanente. Não sei se eu ajudei, se eu confundi, mas assim, podem lançar perguntas e depois eu vou respondendo para vocês. Que eu queria dizer algumas coisas aqui. Por exemplo, eu queria dar novas dicas. Lembra que na live passada eu dei algumas dicas e agora eu queria também dar mais dicas, novas dicas, tá? Por exemplo, a Susan David, uma psicóloga norte-americana, ela criou um sistema que ela chama de NASA. O que é NASA? O N é nomear isso que você está sentindo, tá? O A, aceitar, não lutar contra, né? Porque primeiro,
tudo isso que a gente sente, as emoções, lutar contra é fazer com que ela volte maior e mais poderosa para cima da gente. Grande Vales, abraço, meu amigo. Tá? Então ela diz, primeiro nomeie, dê nome, o nome que você quiser. Aceite isso, é real, você está sentindo, você está vivenciando isso, tá? Depois, busque saídas a partir da aceitação e do real que está acontecendo. E aí, sim, depois que você buscar formas de sair desse quadro, que inclusive pode precisar de ajuda técnica também, você vai poder estar agindo, tá? Então, emoções são ondas que vêm e que a gente precisa aceitá-las para que a gente possa lidar melhor com isso. Porque diz que a volta é pior. O retorno de Jedi é complicado. Ela lançou um livro chamado Agilidade Emocional, tá? Da Susan David. Fora isso, tem aquela dica do carro, né? No seu carro, imagine que tem um monte de coisa, inclusive ansiedade, mas quem é que vai ter que estar na direção, assumindo o volante nessa estrada da vida? É você, tá? Não deixe que a ansiedade assuma esse volante, tá? É fazer, outra dica, conexões positivas, né? Como eu estou, no caso agora, me conectando com tanta gente legal, com tanta energia bacana, isso ajuda muito na ansiedade. Praticar gratidão, a gente até viu na live passada, além do fazer o bem me faz bem, pelos neurônios espelhos, ter gratidão é eu focar nas coisas boas. Então quando eu penso, poxa, olha quanta gente bacana já me fez tanto bem, eu sou tão grato a essas pessoas. Aí meu foco vai para coisa boa, para coisa positiva, para coisa bacana. Eu deixo de pensar no que não me ajuda, não me constrói, tá? Tem os exercícios todos, né? Aqui eu trago mais um de identificar, reconhecer sintoma, validar isso e focar no bem, é um outro. Tem alimentos, que aí eu deixo para os nutricionistas, mas assim, basicamente magnésio, zinco, os probióticos são muito legais. Probiótico são aqueles bichinhos vivos que estão basicamente em iogurte, leite fermentado, queijo, né? E a gente vai colocar, porque a nossa flora intestinal tem trilhões de bichinhos, tá? E a gente não está querendo o coronavírus, mas ali tem vários bichinhos e bactérias. E aí quando a gente se alimenta de bichinhos saudáveis, a gente aumenta o nosso exército que vai combater a possibilidade de processos inflamatórios. E processos inflamatórios geram ansiedade, tá? E aí eu faço também mais uma dica de exercício que é mais ousado. E aí quem quiser fazer uma construção mental do como seria a sua caverna ideal nessa quarentena. O que é que você gostaria, com quem você gostaria de estar? Começar a imaginar, ir para esse lugar da caverna ideal dessa quarentena, tá? Eu vou ler uma mensagem que aí depois eu tento ver as perguntas aí e responder o quanto tempo tiver pra gente. Eu fiz um texto, aí esse texto aqui é de minha autoria, tá? Como mensagem final. Na outra live era uma música do Vanderly, chama Meu Jardim. Quem puder acessar, é uma música muito linda que para esse tempo tem tudo a ver. Jeane, Nelvânia, opa, quantos amigos aí. Antônio Gonçalves. Bom, meu texto, tá? Então vamos lá. Nesse momento passageiro e tão visceral de confinamento, parece estarmos vivenciando a volta para a caverna de Platão, depois de conhecermos um mundo para além das projeções das sombras. E nesse confinamento compartilhado com as múltiplas percepções, o acorrentar-se já não se mostra em foco único. A caverna agora está pequena e a qualquer instante um sujeito traidor poderá querer romper com as barreiras da ilusão,
mesmo que na iminência de cumprir o seu papel como se louco fosse, numa tentativa sagaz e moral pela busca da verdade e salvar a humanidade. Quem saiu da caverna não quer mais voltar. Essa escuridão já não lhe cabe mais, mesmo que a saída não lhe tenha garantido a tal transcendência. Ainda assim, é preferível a dor do enfrentamento ao medo e à angústia de estar tão perto da liberdade, guerreando com as incertezas do universo, ansiosamente, o que é infinitamente menor que a dor de sucumbir na sua própria existência. Posto que somos mortais, que sejamos alma imoral por enquanto aqui durarmos, tá? Então essa é a minha mensagem de encerramento que eu queria compartilhar com vocês. Dizer também, quem gostou, né, se tá legal essa ideia, dá sugestões, a gente está lá no canal, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê like, aperte o sininho, tá bom? E aí a gente vai se falando e fazendo muita coisa bacana. Barbosa está dizendo muito bom. Obrigado a você, Barbosa. Muito bom você estar aqui. Minha colega Ana Patrícia. E depois que terminar aqui, eu vou olhar e vou responder, vou entrar em contato com as pessoas, tá? Ninguém vai ficar sem uma fala. E peço desculpa se eu não pude reverenciar no mesmo instante. Iege, minha irmã, Emília... Tá? Alguém tem alguma coisa a falar, né? Vânia, Vaninha, se alguém quiser fazer algum acréscimo, se alguém quiser botar alguma pergunta, é o tempinho da nossa live que está acabando. Lurdinha disse que gostou muito, obrigado eu, né, Lurdinha, por vocês estarem aí. Ieginha dizendo até a próxima. Margot, que inventou esse negócio, né, Margot? Dizendo que é top. Santana, meu grande amigo das antigas, dizendo massa. Professora Márcia, dizendo que foi muito bom. Quanta honra, né? Minha amiga Elizabeth, que me ajudou bastante aí nesses dias, dizendo que foi muito bom. Senti falta de algumas pessoas que com certeza não puderam estar aqui, ou eu não vi. Então eu peço desculpa já antecipadamente, tá? Mas eu vou voltar na live e vou resgatar essas pessoas e vou cumprimentá-las e responder o que for possível. Ah, tá, o tema da próxima, Mariana me lembrou. Vamos jogar aí para votação. Eu tenho 2 sugestões de tema para a próxima e aí vocês vão votar. Juliano, a primeira sugestão, as relações também estão confinadas. É uma sugestão de Antônio, tá? As relações também estão confinadas. E a segunda é O Milagre da Cela 7, o filme que provocou tanto chororô. Tá bom? Então eu conto com vocês na votação aí. Vocês escolhem. A próxima live vai ser o tema As Relações Também Estão Confinadas ou O Milagre da Cela 7. Tá beleza? E lembrando que eu tô sempre puxando para terapia cognitivo-comportamental, terapia dos esquemas, que é onde eu tô atuando mais na parte clínica, tá? Mas assim, a gente está aberto a toda forma de diálogo, a todo crescimento e sugestões, tá? Marli e Gildemar Agostinho, meus amigos de Rodelas, que legal, não poderia deixar passar, né? Grande Ricardo, que massa, que legal, que tá assistindo aí, hein? Poxa, quanta gente bacana aí. Ilaí já tá votando, tem gente já votando 2, votando 1, tem gente dizendo chega de choro. Eu, por exemplo, não chorei, né? Mas acho que é porque eu fiz uma construção e eu embarquei, que aí não deu para sair a emoção do choro, tá? Eu fiquei encantado com aquele filme, mas eu não quero falar do filme agora não, tá? Elizabeth, minha amiga, mandando beijo, brigadão, orações, a Elizabeth está mandando para o grupo, para todas as pessoas, tá? Inclusive, uma das ideias, se a gente começar a identificar pessoas com vivências próximas, a gente vai criar grupos pelo Zoom, onde a gente possa estar se vendo e falando ao mesmo tempo. E aí eu me disponibilizo aqui